O que eu faria se estivesse começando na programação hoje? Então essa é uma pergunta que muita gente me faz e eu vou responder ela nesse vídeo. Mas antes, se você ainda não me conhece, eu sou Dalto Peixoto, do canal do Programador Aventureiro, um canal onde eu falo sobre tecnologia e programação. Tem vídeo novo aqui no canal toda semana, então se você já gostou da proposta desse vídeo aqui e quer ficar antenado sobre os novos conteúdos que eu vou postar por aqui, já clique aqui embaixo em se inscrever e dá uma curtida também nesse vídeo para poder ajudar aqui a divulgação do canal. Então, beleza, vamos começar por essa pergunta, né? Então, o que eu faria se estivesse começando a programação hoje? Então, a primeira coisa seria identificar, né, que área de atuação eu gostaria de seguir, né, como programador. Então, o que mais me interessa hoje em dia? Então, isso é um pouco difícil quando você está começando, porque às vezes você quer começar a desenvolver uma linguagem de programação, mas às vezes você não tem muito bem o foco. E tem muita gente que já tem uma ideia, né, de alguma coisa que quer fazer no futuro, tipo, eu quero fazer programação porque eu quero construir um site, eu quero fazer programação porque eu quero fazer jogos, ou eu quero fazer programação porque eu quero automatizar tarefas, rotinas. Então, se você já tem esse tipo de foco, perfeito, porque isso já é a primeira parte para você escolher, né, que tecnologia você vai começar a aprender primeiro. Se você ainda não tem, uma recomendação que eu dou é procurar um pouco sobre as vagas de emprego que você tem. Assim você vai ter um foco mais direcionado ao emprego, à empregabilidade, do que realmente talvez alguma coisa que você goste no começo, mas você vai podendo descobrir depois no decorrer da sua linha de estudos uma área que você se identifica um pouco mais ou não, né? Então, ter ideia, assim, de trabalhos, né, de quanto que está o salário de um programador, de alguma determinada linguagem, de algum determinado framework, ou de algum determinado segmento, talvez te ajude também a ter uma ideia de que lado seguir, né? Então, falando um pouco sobre o mercado de programação no geral, normalmente os programadores, né, de linguagens como Python, né, recebem salários bem altos. Então, programação com Python, geralmente o salário de um analista júnior começa a partir de 4.500. Inclusive, se você jogar no Google, né, salário de analista Junior Python, já vai aparecer logo de cara ali, geralmente o Glassdoor, uma dos sites que mostra os salários lá, a média salarial. Você também pode procurar por outras linguagens, como Java, como PHP, né, e dar uma olhada ali. Qual que eu recomendaria se o seu foco for esse, né, você ainda não tem um projeto específico, né, uma linha específica, né, de projeto para poder seguir, está querendo seguir mais pela empregabilidade, eu recomendaria, né, a área de dados, né? Então é uma área que está com um grande foco no momento. Então o Python, o JavaScript, né, são linguagens de programação que são muito requisitadas no mercado, né, para projetos em geral, né, para diversas áreas da programação. E se você quer seguir ali, talvez uma vertente mais de cientista de dados, analista de dados, mexer com machine learning, inteligência artificial, aí com certeza seria o Python a linguagem ali que mais está em foco nessa área. Se ao contrário dessa pessoa, né, você já tem um foco num projeto, você quer desenvolver jogos, aplicativos, sites, automatizar tarefas, então você já tem aí mais ou menos uma ideia, né, de que tecnologia você deveria aprender ali. Então, normalmente quando a gente fala de jogos, as linguagens de programação que mais são utilizadas é o C, né, e as ferramentas mais utilizadas ali é o Unity, para poder desenvolver jogos. Também vai ter que aprender um pouquinho sobre modelagem 3D para poder fazer os personagens de fato, né? Se você quer seguir para a área da web, né? Então, geralmente você vai ter que aprender JavaScript, você pode aprender Python ou PHP para poder mexer com o back-end, né? Mas o JavaScript, com certeza, para a parte do front-end vai ser necessária. Você pode aprender também primeiro uma área, depois a outra, né? Tipo, primeiro o front-end, depois o back-end, ou o inverso, né? Primeiro o back-end ali com o PHP e o Python, depois o front-end com o JavaScript. Você pode fazer isso na ordem que você quiser, porque existem vagas de programação específicas para front, vagas específicas para back-end, vagas de full stack, né, que são profissionais que transitam bem entre as duas áreas. Se você quiser ir para a área do mobile, então para desenvolver aplicativos de celular, aí se for para iOS, tem o Swift. Se for para Android, né, aí a gente tem várias linguagens para utilizar, mas eu recomendaria o Python porque você consegue utilizar ele mais de uma área, né, da programação. Então, digamos, eu comecei ao meu desenvolvimento, né, meus estudos de programação para desenvolver aplicativos de celular. Seria legal, né, se no meio do caminho eu acabar decidindo que eu preferia fazer sites ou automatizar tarefas, por exemplo, que eu já esteja numa trilha, né, de aprendizado de uma linguagem que eu consiga migrar para essas áreas, né? Então, o Python é uma linguagem que você consegue migrar ali entre essas áreas tranquilamente. Então, essa é a primeira parte, né, que é você realmente entender que tipo de projeto você quer desenvolver, ou então, se você não tem um projeto, uma ideia específica, então dá uma procurada sobre as vagas de emprego para ter uma noção mais ou menos aí de que linguagem você quer seguir. Passando por isso, a próxima coisa que você tem que definir ali é a sua trilha de estudos mesmo. Então, por onde você começar a estudar. Então, quando a gente está falando de uma linguagem de programação,
elas vão seguir mais ou menos sempre a mesma ordem ali de estudos. Então, você tem que primeiro começar pela lógica da programação, entender como é que funciona a lógica, como é que funcionam os algoritmos, né? O que é um código compilado, interpretado. Então, essa parte inicial aqui da programação, que é igual para qualquer linguagem que você for aprender, você vai ter que ter a lógica da programação primeiro. Depois disso, você começa de fato aprendendo a linguagem que você escolheu. Passando logo em seguida ali pelas estruturas condicionais, né, entender como é que eu faço condicionais no meu código. Depois disso, aprender um pouco sobre laços de repetição, para você diminuir a verbosidade dos seus códigos, né, você conseguir iterar várias vezes alguma coisa ali e diminuir talvez a repetição ali, copiando e colando código várias vezes. Então, aprender os laços de repetição. Logo depois disso, você vai para a programação funcional, que é aprender a fazer de fato funções, né? Com a linguagem específica que estiver utilizando ali. E aí, geralmente, quando você chega nessa parte de funções, você já consegue resolver praticamente quase todos os problemas, né, que você tiver aí relacionados à programação e código em geral. Você consegue resolver sites, aplicativos, jogos, tudo com essa parte já de programação funcional, né. Depois disso, né, entra numa parte um pouco mais especializada das linguagens, né, que é aprender sobre a orientação a objetos. Então, nem todas as linguagens são orientadas a objetos, mas a grande maioria é de fato. Entender como é que funciona a estrutura da orientação a objetos vai te ajudar também a conseguir trabalhar muito bem com as bibliotecas e frameworks, né, das diversas linguagens que a gente tem por aí. Então, passando dessa parte aqui de classes, né, de orientação a objetos, aí sim eu iria para uma parte de aprender sobre os frameworks e as bibliotecas. Então, os frameworks e as bibliotecas são códigos, né, que já foram escritos, são pacotinhos ali de códigos que ajudam a resolver algum tipo de problema. Então eles já estão todos desenvolvidos, né, para poder resolver algum tipo de problema, fazer alguma resolução de alguma coisa. Então, por exemplo, quando a gente está falando de desenvolver sites com a linguagem Python, por exemplo, a gente tem o Django, que é uma biblioteca, né, do Python, né, um framework, que ele faz toda essa parte da construção do site, da página de administrador, você consegue fazer blogs, e-commerce, uma loja virtual, qualquer coisa que você quiser ali de um site, de fato, você consegue fazer utilizando o Django super fácil, né? Ele já constrói todo o banco de dados, então ele é muito prático por isso. Então, em vez de você fazer todo o código para poder fazer o site em si, o framework já faz boa parte para você. Então, a ideia aqui principal é você seguir essa linha de estudos para você não ficar refém dos frameworks, né? Porque muita gente às vezes começa a aprender bem básico da linguagem, já pula direto para as bibliotecas, aí aprende a mexer com aquela biblioteca específica, mas não faz a menor ideia do que a biblioteca faz por trás, né? Se precisasse abrir o código para dar manutenção, para entender sobre alguma função específica da biblioteca, a pessoa não conhece porque ela não tem as bases anteriores da linguagem, né? Então, por isso que eu começaria sempre entendendo a lógica de programação. Aí isso é agnóstico, né? E tanto faz a linguagem específica que você estiver querendo seguir, né? A lógica de programação é necessária para todas. Depois, entrando na linguagem específica que você escolheu, é aprender sobre estrutura de dados, sobre estruturas condicionais, sobre laços de repetições, sobre funções e depois sobre programação orientada a objetos. E aí sim, por final, você vai se especializando em alguma biblioteca específica. E a biblioteca a gente tem várias, então não dá para dizer uma específica aqui ou não, porque vai depender muito do ramo que você vai querer trabalhar. Então, eu vou aprender sobre alguma biblioteca para poder resolver algum tipo de problema. Se é para poder fazer sites, que nem eu comentei aqui, você tem o Django. Se você quiser fazer uma API, você pode usar o Django também, ou o Flask, por exemplo. Se você quiser desenvolver um aplicativo mobile, a gente tem algumas bibliotecas do Python, como o Flat, por exemplo, que é uma biblioteca que desenvolve aplicativos Flutter. E por fim, né, a dica que eu daria para você é que o mais importante é você ter o foco. Então, manter o foco, então é mais importante você ter uma constância na sua linha de estudos, né? Então, se você vai se dedicar a aprender a programação para poder desenvolver um site, então monta um cronograma de estudos em que você vai ter lá, tipo, todo dia, uma vez por semana, ou duas vezes por semana, sei lá, vou ter o meu tempo dedicado para poder aprender estruturas de dados, a lógica de programação, por exemplo, depois estrutura de dados, depois as estruturas condicionais, e ir montando, né, o seu cronograma de estudos ali para poder ir passando por todas as partes da linguagem, sempre resolvendo exercícios, né, fazendo alguns projetinhos para poder realmente fixar o conteúdo na cabeça e não ficar só assistindo aula ou só lendo conteúdo de livro, né, depende de qual você acha mais fácil ali de estudar, seja por videoaula, seja por livro, mas não só ficar absorvendo o conteúdo na teoria, né, e sem fazer a prática, né, sem realmente começar a colocar a mão na massa ali e fazer o código de fato, que só assim você vai realmente consolidar o conteúdo na sua cabeça, né, e realmente entender como é que funciona a linguagem de programação em si. Então esse seria o passo a passo que eu seguiria hoje se eu estivesse começando aqui na programação. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já clica aqui embaixo em curtir. Comenta aqui embaixo, né, em que step você está aí da aprendizagem.
da programação, se você já tem algum foco em alguma linguagem específica, em alguma área da programação, em algum emprego específico, né? Alguma área de atuação, já comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. E nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!